Isso aí, galera. Voltando aqui agora para falar da Era Vargas. Vamos lá. Bom, a Era Vargas, ela é um período da República Brasileira que vem subsequente ali à República Velha, né? Que destronou do poder a, o arranjo político conhecido como política do café com leite, né? Onde ocorreu um revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no cargo de presidente da República. A Era Vargas está dividida em três períodos: o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, e o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Vamos à característica de cada um deles. Primeiro, o governo provisório. Nesse período o café foi valorizado. Lembrando que a gente está num período contemporâneo à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, de 29. Quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, a economia mundial toda foi afetada, né? O Brasil também. O Brasil era o principal vendedor de café para os Estados Unidos. E como a economia norte-americana quebrou, o Brasil deixou de vender esse café lá para os Estados Unidos. Então Getúlio Vargas, para salvar os cafeicultores, ele começa a comprar o café dos fazendeiros e, em dado momento, coloca fogo nesse café para que o produto fique escasso no mercado e os preços voltem a se erguer, né? Para que fique valendo aquela lei da oferta e da procura. Ele ainda nomeou tenentes como interventores, né? Então, uma vez assumindo o poder, depois da dita Revolução de 30, né? O Getúlio Vargas precisa afastar do poder os governadores, né? Na época eram chamados presidentes de Estado também, que fossem oposição, né? Então ele vai nomear interventores nesses estados. No estado de Goiás, por exemplo, o Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado no lugar da família Caiado, né? Destronando o clã Caiado naquele momento. E é nessa época que a cidade de Goiânia é construída também. Foi elaborado um novo código eleitoral e aqui as mulheres elas vão poder votar. A gente vai ver isso já na Constituição de 34. Né? A gente vai ver daqui a pouco. Dentro do governo provisório estoura a Revolução de 32. Foi no momento em que os paulistas exigiram uma nova Constituição. Por isso que o governo do Getúlio Vargas ainda era provisório, não tinha uma Constituição para tornar legal esse governo, né? Uma vez que o Getúlio Vargas chegou no poder através de um golpe. Então estoura uma revolução em 32, São Paulo luta contra as tropas federais, então tem uma guerra civil no Brasil. Guerra essa perdida pelos paulistas, né? As tropas federais venceram. Entretanto, o Getúlio Vargas, em 34, acaba realmente realizando a Constituição, e essa Constituição ela traz como duas características importantes: o voto tornar-se secreto e universal, né? E as mulheres passam a votar também. As mulheres elas ganham direito ao voto aqui em 34, né? E o Getúlio Vargas ele continua como presidente porque essa Constituição também estabelece a eleição para o presidente nesse primeiro momento como indireta. Então os deputados e os senadores escolheriam o presidente e eles escolhem Getúlio Vargas. Aí começa a segunda fase do governo, que vai de 34 a 37, e aqui a gente tem esses três eventos importantes a serem destacados. Primeiro, dentro desse governo constitucional surgem duas organizações importantes: a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada pelo Plínio Salgado, que era uma organização sabidamente fascista. Eles adotavam o fascismo como ideologia e eles queriam implantar isso no Brasil, né? Lembrando que a gente está na época dos regimes totalitários na Europa. A gente acabou de ver isso no primeiro mapa mental. Segundo, a Aliança Nacional Libertadora de cunho socialista. Olha aqui presente também outra ideologia naquela época.
Você tem de um lado a AIB, que é fascista, e do outro lado a ANL, que é socialista, influenciada pela Revolução Russa de 17, né? Então você tem esses dois movimentos, e aí a Aliança Nacional Libertadora tenta implantar o comunismo no Brasil num movimento que a história chama de intentona comunista, né? Que foi derrotada pelo governo brasileiro de forma até certa forma fácil. Ela era liderada pelo Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Aqui, já no final desse período, a gente tem o Plano Cohen. O que foi isso? Foi um plano inventado pelo governo do Getúlio Vargas, dizendo que existia uma conspiração comunista no Brasil, que esses comunistas eles iriam tomar o poder através de um golpe, né? Mas 2 anos antes, em 1935, o Getúlio Vargas já tinha sufocado esse movimento ali na intentona comunista, né? Entretanto, eles utilizaram desse plano fictício e tomaram o poder ali através de um golpe, o golpe do Estado Novo. Mais uma vez, o Getúlio Vargas dá um golpe, né? Agora, ele faz isso alegando que tinha uma conspiração comunista. Detalhe, em 1938 já era para ter eleições. A Constituição de 1934 dizia que a primeira eleição para presidente seria em 1938. E o Getúlio Vargas, se aproximando dessa eleição, para não perder o poder, dá esse novo golpe. Aí começa o Estado Novo, vai de 1937 a 1945, e é um governo ditatorial do Getúlio Vargas. Nesse governo existem essas principais características. É criada a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, então elas foram consolidadas. Olha aqui quais são essas leis. A jornada diária de 8 horas de trabalho, foi diminuída a jornada de trabalho. O direito a férias anuais remuneradas, direito à previdência social, descanso semanal remunerado, regulamentação do trabalho do menor e da mulher. Então isso aqui entra dentro da CLT. Foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer propaganda favorável ao governo, né? E para estabelecer a censura contra, por exemplo, coisas que fossem contra o governo e contra a moral que o governo implementava no país naquela época. Aqui que surgiu a Voz do Brasil. Foi promovido o processo de industrialização no Brasil, substituição das importações. A gente já está entrando na Segunda Guerra Mundial lá na Europa, então o Brasil agora vai passar a produzir aquilo que ele comprava da Europa, uma vez que a Europa toda está envolvida com a guerra. O Congresso é fechado, né? Muitos partidos são extintos, fica apenas um partido, fica apenas um cara governando o país sem democracia, que é o Getúlio Vargas, né? Ele adota o discurso trabalhista, o pai dos pobres, né? Getúlio Vargas. E em 1938 os integralistas tentam também dar um golpe, assim como os comunistas tinham tentado em 1935. A intentona integralista, também não dá certo. Como ocorre o declínio dessa era Vargas? Primeiro, incoerência quanto ao posicionamento na guerra. Ora, o Getúlio Vargas ele vai até a guerra, né, com a Força Expedicionária Brasileira, lutar contra a ditadura e ajuda a derrotar o Adolf Hitler e os ditadores na Europa. E agora o Brasil retorna da guerra e não faz mais sentido, né, o Getúlio Vargas continuar como ditador. Então o governo dele precisa acabar e precisa ser convocadas as eleições, né. Aqui ocorre um golpe preventivo, né, o exército liderado por Góes Monteiro e por Eurico Gaspar Dutra, eles põem fim à era Vargas e depois ocorrem as eleições e o Eurico Gaspar Dutra acaba vencendo essas eleições e sendo o primeiro presidente eleito desde 1930, na verdade desde 1926, ok? Então é isso, galera. Eram esses 3 vídeos que eu tinha como revisão. Desejo a vocês uma excelente prova na semana que vem. Um abraço a todos.